Sejam todos muito bem-vindos. Vamos para aquela live. Aqui todo mundo vai fechar a prova de língua portuguesa. E vamos lá, que eu vou escrever aqui para você tipos e gêneros textuais. Olha só. Então a gente começa tratando de tipos textuais. Eu preciso que você organize a sua cabeça aí, anote esse negócio, entendeu? Aqui é aula real, aula de verdade. Vou entregar conteúdo mesmo e você vai anotar esse detalhe aí, viu? Por favor, anotado. Os tipos textuais, eles são previstos pela gramática e eles se dividem em oficialmente 4 tipos. Tem algumas possibilidades disso aqui vir subdividido, mas em geral 4 tipos. Tá bom, a gente pode pensar em 5 aqui para ficar com uma divisão mais específica e você conseguir se organizar melhor. Primeira possibilidade é dizer que o texto é descritivo. Presta atenção aqui, ó, que quando a gente diz que um texto é descritivo, o nosso objetivo é fazer com que o leitor do texto veja o que eu vejo. Isso que é descrever. Então, um texto descritivo espera que, mais ou menos, né? Claro que aqui é uma situação metafórica, né? Espera que você feche os olhos, feche os olhos, feche os olhos e imagine tudo que eu vou te dizer. Vamos embora fazer um teste. Feche os olhos e escute o que eu estou dizendo. É um prendedor de cabelos, de metal com um dourado que se destaca sob a luz, tem o formato de flor. Esse formato, muito popular no ano de 2025, tem ganhado o agrado das pessoas. As pétalas, com um relevo de aproximadamente 1 centímetro, dão uma visão 3D daquilo que serve para enfeitar os cabelos. Firme, com 6 dentes que agarram cabelos até mais densos. A presilha de cabelo faz parte do encantamento feminino. O barulho, que é claramente de metal, prova o material que agora está no cabelo da professora. Se você ficou de olho fechado de verdade, você imaginou exatamente o que eu disse para você. Você ficou de olho fechado? Aposto que não, que vocês não têm coragem, não acreditam na gente. Esse é um texto descritivo. O texto descritivo tem o objetivo de fazer ver, né? Então, tudo que eu disse aqui foi com a intenção de que, mesmo que você não esteja vendo o texto, né, aquele objeto, aquele cenário do texto, você consiga imaginar. O texto descritivo, ele é rico, né, em adjetivação. Ó, ele é rico em adjetivos, que na verdade são os elementos que servem para dar características. Ó, os adjetivos servem para dar características. Então, o texto descritivo, ele tem esse objetivo, de fazer com que você veja aquilo que eu, dona do texto, estou vendo. E aí eu uso palavras para caracterizar aquilo que eu quero que você veja, e este é um texto descritivo. Principal marca de um texto descritivo é a presença de adjetivos, é a presença da marcação de características. É isso aqui que vai destacar na sua cabeça que nós temos ali um texto descritivo. Combinado? A outra possibilidade de texto, né, de tipo textual, é dizer que ele é narrativo. No texto narrativo, nós temos uma sequência, olha aqui, ó, uma sequência de ações, é um encadeamento de ações. No texto narrativo, uma coisa acontece depois da outra. Nós temos aqui um texto que é sequencial, uma coisa acontece depois da outra. Então, eu cheguei, depois eu fiz isso, quando eu olhei para trás tinha isso, foi aí que o barulho apareceu e só então que eu tenho um encadeamento de ações. O texto narrativo é aquela velha estratégia de contar histórias, né? A narração em si é o contar histórias. Quando a gente encadeia uma ação atrás da outra, né? Isso é um texto narrativo. Então, contou uma historinha, né? Personagem, espaço, tempo, lugar, né? A gente tem aqueles elementos da narrativa, a gente vai ter aí um tipo textual narrativo ou narração. Nós também temos o texto expositivo. Olha aqui, hein? O texto expositivo.
No texto expositivo, o objetivo, como o nome diz aí, é de expor, nós estamos falando de dados, nós estamos falando de objetividade, né? Estamos falando objetividade, estamos falando de exatidão. O texto expositivo, ele tem o objetivo de provar informações. Então, deixa eu escrever aqui, ó, que ele é prova, certo? A intenção dele é provar a existência de determinados contextos, de determinados assuntos, e para isso ele usa dados, ele usa objetividade, certo? Então, se eu tenho um texto lá que traz dados estatísticos, que traz percentuais, que traz quantidades absolutas, né, que traz as fontes, né, de onde tirou aquela informação, pesquisa, tudo isso vai rondar em torno ali do que a gente chama de texto expositivo. O texto expositivo quer provar alguma coisa. Fechou, gente? Fechou? Nós temos também o texto dissertativo. Esse aqui, ó, que é o da redação da Polícia Penal de Minas Gerais. No texto dissertativo, só um minutinho, gente, rapidinho, peraí. Nesse texto aqui, ó, dissertativo, a gente tem a defesa do ponto de vista. Ó, defesa do ponto de vista. No texto dissertativo, a gente tem um objetivo marcado de defender a opinião, né, de dizer qual é a opinião. Então, cuidado com o texto dissertativo, porque ele é diferente do texto expositivo. No texto expositivo, a gente tem apenas afirmativas. Isso é isso, isso é isso, isso é isso e tem provas. No texto dissertativo, há a intenção de defender uma opinião, defender um ponto de vista. Então, isso é diferente, hein? E por último, eu quero que vocês prestem atenção nesse último aqui, ó, com mais detalhes um pouquinho, porque é um nome meio diferente e esses nomes diferentes acabam deixando a gente inseguro na hora de marcar a resposta, né? Que é o texto injuntivo. Ó, o texto injuntivo é o texto que apresenta ordens. Ele apresenta conselhos. Ó, ele dá ordens, ele dá conselhos, ele dá... É um texto, vou escrever aqui melhor, né? O texto injuntivo é um texto de instrução. A gente tem aqui, ó, como exemplo clássico de um texto injuntivo, os manuais de instrução, por exemplo. São textos que dão ordens, que dão instruções de como você deve fazer. Anote nas suas coisas que isso aqui são tipos textuais. Então, se aparecer tipo textual, isso aqui também aparece com o nome de tipologia textual, é a mesma coisa. Nós estamos falando de descrição, narração, exposição, dissertação ou injunção. São esses tipos textuais. Os editais também trazem outra informação que é a de gêneros textuais. Aí, gente, gêneros textuais é uma informação infinita, viu? Gêneros textuais são todas as possibilidades de textos, ó, textos, aqui é infinito, hein? Infinito. Ó, são textos organizados, ó, textos organizados com função, estrutura e linguagem com intenções específicas. Certo? Então põe aí, anota aí bonitinho. Carla, não entendi nada. Você escreveu esse tanto de coisa aí, ficou muito bonito, mas eu não entendi nada. Pode explicar? Mas é claro, gente. Gênero textual é qualquer organização textual que tem um objetivo específico. Por exemplo, se eu preciso mandar uma mensagem para o meu chefe da minha empresa, da empresa em que eu trabalho, né? É uma mensagem institucional. Eu, Carla Gomes, trabalho em determinada empresa e eu preciso comunicar, por exemplo, o afastamento porque eu estou de atestado. Então, eu vou enviar um e-mail. E-mail é um gênero textual.
Porque o e-mail tem uma função, tem uma estrutura e tem uma linguagem específica. Eu uso e-mail com intenção específica, certo? Se eu ligo para alguém, faço uma ligação telefônica para minha irmã, por exemplo, que é uma ligação completamente informal. Essa ligação, ela tem função, ela tem estrutura e ela tem uma linguagem específica com uma intenção. Então, ligação telefônica é um gênero. Carta, poema, receita, notícia, reportagem, artigo científico, artigo de opinião, editorial, manifesto, bilhete, charge, tirinha, que mais? E-mail, mensagem de WhatsApp, post de Instagram, post de rede social, qualquer um, blog, tudo que você conhece, placa de trânsito, tudo que você conhece e que comunica, né, que a gente pode chamar de texto, vai entrar em gênero textual. E você vai diferenciar um gênero textual de outro porque você conhece a linguagem, a estrutura e a função. Você nunca olha para uma receita de bolo e diz que aquilo é um bilhete. Porque você conhece a estrutura do bilhete e conhece a estrutura da receita de bolo. Você nunca vai olhar para um poema e vai dizer que aquilo é uma carta. Porque você conhece a estrutura da carta e você conhece a estrutura do poema. Certo? Então, gênero textual são aqueles textos organizados em torno de 3 informações, né? Ó, gênero textual tem função, tem estrutura e tem linguagem, certo? É isso aqui que vai caracterizar os gêneros textuais. Carla, você acha que eu posso estudar todos os gêneros textuais da vida, assim, né? Dá uma lista aí pra gente dos gêneros, para que eu não erre isso nunca mais? Impossível! Impossível. Porque são muitos os gêneros e eles não param, né? Gêneros textuais, eles são dinâmicos, eles se constituem a partir do processo comunicativo da língua. Então, você não vai estudar todos os gêneros textuais com uma lista bonitinha ali, ó, lista dos gêneros textuais, isso não vai acontecer. O que você vai fazer é estar comigo aqui sempre e por aqui, toda vez que a gente tiver acesso a um gênero textual, a gente vai conhecer esse gênero. Eu sugiro que nesse caderno aí que você está nas mãos, né, você salte aí umas 3 folhas ou comece de trás para frente e faça um banco de gêneros, certo? Um banco de gêneros. Toda vez que aparecer um gênero novo, você vai lá no seu banco de gêneros e completa. Então, sei lá, hoje a gente vai ver aqui o gênero tirinha. Você vai lá e põe assim, tirinha, e aí coloca as características da tirinha, como é que você faz para reconhecer uma tirinha, entendeu? E você vai montando daqui até a véspera da prova o seu banco de gêneros. Combinado, gente? Combinado? Põe aí para mim se você entendeu o que são tipos textuais e o que são gêneros textuais e essa estratégia que a gente vai usar aqui para estudar os gêneros textuais. Quero que todo mundo tenha banco de gêneros. Vou colocar aqui, ó, anotado, ó, para você não se esquecer, banco de gêneros. Você vai colocar isso aí, ó, lá no finalzinho do seu caderno, de trás para frente, num bloco de notas, nos seus post-its, onde você quiser, para que você vá completando esse banco de gêneros aí. E aí, ao final dos nossos estudos, você vai estar completamente organizado em relação aos gêneros textuais. Vai ter, Ian, a gente vai ter os desafios sistemáticos aqui. Agora eu vou fazer até com um pouco mais de frequência, para a gente poder, como o edital tá grande, né? Para a gente poder ter tempo de revisão, né? As revisões vão acontecer com os desafios. Fique tranquilo, vai ter, com certeza, vão ter os desafios. Então, anotem aí, por favor, quero que vocês estejam organizados. É importante ter esse banco de gêneros. Bom, depois que eu disse, então, o que é tipo textual e o que são gêneros textuais, vocês estão aqui me dando feedback, muito obrigada, sobre terem entendido, vamos para aquele esquema que a gente adora, que são as questões. E o plano é, quero que vocês façam comigo essas questões aqui e que todos vocês, ao final dessa live, tenham tudo anotado para poder estudar durante a semana, tá bom? Para na próxima live, né, na próxima semana, a gente avançar nesse edital sem deixar nada para trás. Combinado? Então vamos embora para as questões aqui, ó. Começamos pelo texto. Ah, Carla, mas o texto... Não gosto de texto, não quero. Ah, lá, nós já falamos sobre isso, O texto vai ser necessário sempre e nós vamos sim ler o texto. Então, bora!
Bora ler o texto. Ó, peraí, deixa eu abrir aqui o meu para ler com vocês. Mais calor e frio, mais acidentes de trabalho. Causado por temperaturas muito altas ou muito baixas, o desconforto térmico pode levar à perda de força muscular, enfraquecimento da memória, reações mais lentas e acidentes de trabalho. Pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá e Federal do Paraná examinaram 211.396 acidentes de trabalho registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde, de 2006 a 2019. A maioria ocorreu na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo, 36%. Dentro das empresas, 56,9%. E entre homens, 80,21%. Atingindo mãos, 30,74%, braços e pernas. A sobreposição com informações sobre o clima do Instituto Nacional de Meteorologia mostrou que os acidentes mais graves, como lesões na cabeça e no peito, ocorreram sob temperaturas entre 23,3 graus e 30,7 graus. Acidentes de trabalho em cooperativas nas regiões Norte e Nordeste estão associados a uma faixa de temperatura ainda mais alta, 30,7 a 38,1 graus Celsius. Os autores do estudo recomendam pausas frequentes ao longo da jornada de trabalho, principalmente durante as ondas de calor, definidas com mais de 3 dias seguidos com temperatura acima de 35 graus Celsius. Então, beleza, já lemos o texto aí. E aí vamos para a questão, quero vocês todos atentos aqui comigo, hein? Todo mundo atento. Olha lá. A tipologia predominante no texto 2 é a... Aqui, ó, viu que eu preciso da palavra? Eu preciso da palavra, hein? Aqui nós estamos falando em tipologia textual. Eu quero saber se isso é uma narração, se isso é uma exposição, se isso é uma argumentação ou se isso é uma injunção. Daqui está a informação que eu preciso que vocês tirem automaticamente, que é da injunção, tá vendo? Porque essa palavra, ela vai aparecer e você precisa dominar o vocabulário. Você precisa saber o que significa injunção. Você tem que saber que injuntivo não é aqui de jeito nenhum, porque injuntivo é o texto que dá instrução, é o texto instrucional. Então, não tem chance de ser a letra D, né? Você está acompanhando aí comigo, certo? Narração tem que contar uma história. Aqui eu não tenho uma história contada, né? Era uma vez ou um dia aconteceu tal coisa. Eu não tenho personagem, local, espaço, né? Eu não tenho enredo, nada disso. A argumentação defende um ponto de vista, mas o que destaca nesse texto, e eu vou até voltar para você enxergar comigo, né, o que eu vou te dizer, o que destaca nesse texto são os números. Olha lá, eu tenho a Universidade Estadual de Maringá, a Universidade Federal do Paraná, examinaram esse número de acidentes, tá vendo? Nesta data, os percentuais aqui, ó, muito destacados, tá vendo? Isso aqui é muito importante. Os detalhes dos graus da análise, tá vendo? Olha só, tudo isso aqui bonitinho. Olha só como são muitos dados que visam aqui a provar o que está acontecendo nesse texto, né? O que está sendo discutido nesse texto. Se eu tenho esses dados, eu, portanto, vou ter aqui um texto que vai ser expositivo. Para ser um texto argumentativo, tinha que ter claramente a defesa do ponto de vista. E não é o que acontece aqui, né? Aqui, cara, eu tô falando, aqui fala, aqui embaixo, ó, que tem que ter pausas mais longas. Olha aí, Carla, você não tá... Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, nessa parte aqui do texto, aqui embaixo, ó. Cadê, meu Deus, para eu me ver? Aqui, tá falando, ó, tem que ter pausas mais frequentes durante as ondas de calor. Mas veja que isso não é um ponto de vista. Isso aqui é a recomendação dos autores do estudo. Não é o dono desse texto que está definindo um ponto de vista. Compreende a diferença? Nesse caso, o texto é expositivo de verdade e nós temos aí já pontos marcados na questão número 1. Certo? Todo mundo entendeu, gente? Todo mundo entendeu? Eu preciso que vocês coloquem, gente, os likes na live. Isso realmente é importante. Ó, o tempo. Preciso dos likes na live para vocês poderem ajudar, né? Ajuda aí. Coloca o likezinho aí, por favor. Likezinho, por favor. Coloca aí. Obrigada. Questão número 1, feitíssima. Vamos embora de questão número 2. Qual tipologia textual melhor exemplifica o trecho a seguir? Mais uma vez, aqui, ó,
tipologia textual, certo? Então você já sabe o que é para você olhar, onde você vai observar aqui, o detalhe que você vai observar, né? Nós estamos falando de tipos de texto, beleza? E agora você já sabe que está falando de tipologia, nós vamos pensar em descrição, narração, exposição, dissertação ou injunção, né? Ó, esta arquitetura institucional foi transformada, deixa eu colocar aqui para eu ler, tá? Esta arquitetura institucional foi transformada pela Constituição de 1824, que estabeleceu que nas cidades e vilas o governo econômico e administrativo competia às câmaras, eletivas e compostas por vereadores, cujas atribuições e a aplicação das rendas deveriam ser definidas em lei complementar. Aqui é um trecho da Constituição de 1824, artigos e tal e tal. Bom, aqui as opções que eu tenho. Olha só, olha lá. Eu posso dizer que isso é uma narrativa, posso dizer que isso é uma exposição, né, um trecho expositivo, descritivo, argumentativo ou injuntivo. Vamos começar do fácil? Vamos começar do fácil? Começar do fácil aqui vai ser eliminar aquilo que está óbvio, aquilo que eu tenho certeza que não é. Ó, injuntivo, por exemplo, eu tenho certeza. Aqui não tem nenhuma intenção de funcionar com manual de instrução, né, de dar instrução. Também tenho certeza que isso aqui não é argumentativo, né? Não tem uma posição sobre a importância, tá vendo? Isso aqui não é um texto argumentativo, não está defendendo um ponto de vista, né? Então eu não posso falar de argumentação. Se for narrativo, eu vou ter que ter aqui uma personagem, tem que ter cenário, né, um espaço, tem que ter uma sequência de ações. Não tem. Essa arquitetura institucional foi transformada pela Constituição de 1824. Isso aqui não está contando um fato, né? Não está contando não é um texto narrativo. Eu estou, então, entre duas opções. Ou esse texto é expositivo ou esse texto é descritivo. Vamos lá. Ó, aqui tá vendo, gente? Tá falando que constrói um enredo, personagens, tá vendo? Eu não tenho esses elementos que seriam características do texto narrativo. Ó, se for expositivo, explica e informa sobre o contexto histórico e as implicações das leis, é uma opção. Ou eu vou dizer que é descritivo, né? Se eu disser que apresenta detalhadamente, olha isso, ó, as características de cada uma das leis, eu não tenho esse detalhadamente, eu não tenho característica das leis. Esse texto, portanto, é expositivo. Coloca aí, número 2, letra B de bola, e vamos embora aqui de tipologia textual para você fechar a prova de língua portuguesa da OCP, hein? Quero você atento aqui para fechar a prova de língua portuguesa da OCP. Vamos embora de questão número 3. Vamos embora comigo de questão número 3. A NASA lançou, nesta sexta-feira, uma missão ao distante asteroide, sei lá, sei lá, um mundo feito de metal até então não estudado, que os cientistas acreditam que poderia ser o núcleo de um antigo corpo celeste. A partir desse trecho, assinale a alternativa correta quanto à tipologia, aqui ó, tipologia que predomina. Vamos lá. Então, eu tenho, ó, a NASA lançou na sexta-feira uma missão ao distante, que é um asteroide, né, que é um mundo feito de metal, não estudado. Os cientistas acreditam que poderia ser o núcleo de um antigo corpo celeste. Beleza, vamos embora pensar. O trecho exibe características expositivas. Características expositivas. Pois se trata de um enunciado que evidencia fenômenos objetivos, sim, né? Ó, a NASA lançou na sexta-feira. Isto é, expõe o lançamento da missão e explica o que é o asteroide, né? Então aqui tá muito bacana. Vamos ver as outras opções, né? Para você organizar aqui comigo. A letra B. O trecho possui características narrativas. Olha lá, ó. Pois quando sequencia o trajeto percorrido pela sonda no espaço em ordem cronológica, falsa, a letra B, eu não tenho esse trajeto no espaço em ordem cronológica, falso. Letra C, o texto tem características injuntivas, falso, falso, falso. Isso aqui não é um manual de instrução, não está me ensinando a fazer nada, né? Ó, um passo a
passo de condução da viagem, falso demais. Número 3 aqui, ó, letra C, falso demais, não tem chance. Características descritivas, ó, porque explica a composição e a estética da sonda? Não está explicando as características, a estética da sonda. Não tem se é bonito, se é feio, se é grande, se é pequeno, né? Se foi meio de lado. Não tem essas informações, né? Então, falso. E características argumentativas de jeito nenhum. Eu não tenho depoimento que deixa clara a opinião do autor. Resposta, gente, letra A. Coloca aí, então, para mim, número 3, letra A. Eu tenho aqui um texto que é expositivo. A dúvida que você poderia ter seria na letra B. Eu acho que a dúvida que aparece aí seria na letra B, porque a NASA lançou, então eu tenho um personagem, eu tenho o tempo, né, lançou, mas a alternativa da letra B está dizendo sequencia o trajeto percorrido pela sonda. Isso é falso, eu não tenho esse trajeto que a sonda percorreu. Então, o próprio enunciado torna falsa a possibilidade de eu pensar aí em texto narrativo. Número 3, letra A, partiu. Vamos comigo para a questão número 4. Vamos comigo para a questão número 4. No trecho, no campo da leitura, várias obras chegam sem amarras, como Adeus às Armas, do americano e Nobel de Literatura, esse fulano aí. Aqui tem que ter umas aspas, ó, gente, vou colocar aqui para vocês. Porque se você for fazer uma redação, o nome da obra tem que ser entre aspas. Então, nós vamos fazer o trem certo aqui, ó. Do americano, não. A outra obra aqui, ó. Um Teto Todo Seu, assim, da britânica Virginia Woolf. E O Som e a Fúria, do americano e também Nobel. Aqui no Brasil, Oswald de Andrade também teve suas obras liberadas. As tipologias textuais, então aqui, ó, as tipologias textuais. Eu mudei de assunto aqui, né, gente? Do nada mudei de assunto, coloquei aqui o negócio das aspas, mas é porque é redação, né? Eu não vou perder a chance de ajudar vocês em redação, porque vocês sabem, a redação tem que ser objetivo da Polícia Penal aí de Minas, porque vai valer metade da prova, gente, metade da prova. Não percam a chance de estudar redação, hein? Não percam a chance. E aí fica a dica na redação, se você for citar alguma referência, algum livro, como esses casos aí, você precisa colocar aí entre aspas. Combinado? Sempre. Isso é regra mesmo de pontuação, né? Então vamos lá, ó. O que eu tenho aqui, ó? No campo da leitura, várias obras chegam sem amarras, como Adeus às Armas, do americano fulano de tal. Eu tenho o que aí? Ó, injuntivo eu não tenho. Injuntivo eu não tenho. Então eu vou tirar a letra B. Tá vendo que a gente começa do fácil, gente? A gente começa do fácil. Ó, eu tô tirando letra B e letra E porque eu tenho certeza que injuntivo eu não tenho. Certeza absoluta. Não tem nada de injuntivo aí, não tem chance, porque eu não tenho um manual de instrução, eu não tenho passo a passo de como fazer. Pensa aí na receita, né? Um texto injuntivo característico aí é a receita. Não tenho isso aqui. Bom, que mais que eu não tenho? Eu não tenho nada dissertativo. Não tenho nada dissertativo. Aqui não defende ponto de vista, né? Eu não tenho aqui dizendo que é importante que as pessoas leiam, tem que ler para melhorar. Não tenho aqui defesa de ponto de vista. Então, eu não tenho dissertativo. Eu estou, então, entre expositivo, e aí eu já sei que o expositivo é verdadeiro, né? Porque as duas alternativas que me sobraram, a característica da exposição está aí, e eu vou ter que decidir se ele tem características descritivas, peraí, ó, se esse trecho tem característica descritiva ou se tem característica narrativa. Como é que eu vou fazer isso? Vamos embora lembrar? No caso da narração, eu tenho que ter uma sequência, ó, eu tenho que ter uma sequência de ações. Eu tenho que ter uma sequência de ações. Não tenho sequência de ações. Não tenho. E eu tenho aqui características descritivas, né? Porque as descrições, elas servem para dar características. Ficou até pleonástico esse negócio, né? Características, ó. Então eu tenho, ó, Adeus às Amarras, ó a característica que é do americano e ele também é Nobel de Literatura. Eu tenho um Teto que é da britânica, tal e tal. Tá vendo as características dos livros? Coloca lá, número 4, letra A.
você está entendendo claramente cada um dos tipos textuais, e isso é importantíssimo, porque vai ter essa questão na sua prova, gente, vai ter essa questão na sua prova e você vai acertar, entendeu? Você vai deixar para errar as questões que de fato forem difíceis e que elas nem são de português. Porque português, gente, o que nós temos para fazer aqui é fechar a prova, certo? Fechar a prova. Vamos lá de questão número 5. Questão número 5. Leia o excerto a seguir. Quando fiz 60 anos, assumi a idade o mais rápido possível, entrando em toda e qualquer fila de prioridade. Tenho amigos e amigas que correm para as filas comuns para não parecerem terceira idade. Eu não. Agradeço aos céus essa invenção. Em relação à tipologia textual predominante nesse excerto, assinale a alternativa correta. Vamos lá, gente? Vamos começar do fácil? Você já colocou no chat para mim, começa do fácil? Eu vou colocar aqui, ó, que é a dica da vida, ó. Começa do fácil, começa do fácil, começa do fácil. Coloca aí, por favor. Começa do fácil, coloca aí, porque é assim que a gente vai pensar a língua portuguesa na vida toda, viu? A gente vai começar daquilo que é mais fácil, mais fácil. O que é mais fácil até aqui nessa aula para você? Mais fácil é injuntivo. Você já entendeu que injuntivo é do manual de instrução, né? Um texto instrucional. E aqui nós não temos um texto instrucional. Não temos, então não é injuntivo. Também está muito claro que eu não tenho aqui um trecho argumentativo. Você concorda comigo? Que não tem aqui defesa de ponto de vista? Eu não tenho nada aqui que defende um ponto de vista? Consigo dizer também que não é um texto expositivo. Nós vimos exposição aqui várias vezes. E o que caracteriza o texto expositivo é a presença de dados, de exatidão, de objetividade. E aqui não aconteceu. Então você tem duas hipóteses. Ou você vai me dizer que esse texto é descritivo, ou você vai me dizer que esse texto é narrativo. O que é característica do texto descritivo? É justamente a caracterização, né? Fecha o olho e imagina o objeto. Lembra que eu te contei aqui, ó, da minha presilha de cabelo, da minha piranha? Pois é, isso é um texto descritivo. Não é o que acontece. Aqui eu tenho um personagem. Quando eu fiz 60 anos, eu assumi. Tá vendo que ele tá contando uma história dele mesmo? Corre lá e coloca, então, número 5, letra E. O que nós temos aqui é um texto narrativo. É um trecho narrativo, né, gente? É um trecho narrativo. Na verdade, a gente tem aqui a predominância do trecho narrativo, porque a gente tem até aí uma coisa meio descritiva, né? Quando ele fala, tenho amigos que correm para as filas, mas a intenção desse texto é contar um caso do próprio narrador aí, né? Quando eu fiz 60 anos, ele está contando um caso sobre a própria vida. Então, esse texto é narrativo. Coloca aí para mim, por favor, número 5, letra E. E você está entendendo tudo aí? Vocês estão compreendendo claramente tipos textuais? Tá de boa para vocês? Todo mundo acompanhando? Vamos embora de questão número 6. Vamos embora de questão número 6. Olha lá. Entrava na livraria, separava todos os livros que desejava comprar e, ao me aproximar do caixa, colocava-os sobre o balcão e me perguntava, diante de cada um: tenho necessidade imediata desse livro? Tenho outros em casa ainda não lidos? Posso esperar? E assim ia pegando cada um deles e os devolvendo às prateleiras. A tipologia textual predominante. De novo, tá vendo? Ó, tipologia textual predominante no texto, exemplificada no trecho em destaque, é a. O que predomina aqui? Vamos começar do fácil, gente? Vamos começar do fácil? Começando do fácil, não é injunção, não é argumentação e não é exposição. Tá vendo aqui, ó, a sequência fácil? Injunção serve para quê? Para dar ordens, para indicar como fazer, para indicar o passo a passo. Argumentação defende um ponto de vista, não é o caso. E exposição é baseado em dados objetivos, né? Tem a coisa ali da prova, dados concretos, não é o caso. Então você tem duas hipóteses: ou é uma descrição ou é uma narração. O que é que você vai marcar aí para mim? Coloca para mim número 6, letra B de bola. Isso aqui é um texto narrativo. Mais uma vez, o narrador aqui está
está contando direitinho o que acontece, né, nesse dia aí, né? O que acontece aí nesse dia, ó. Ele entrava na livraria, ia pegando as coisas, e depois colocava em cima, depois ele pensava. Olha a sequência de ações. Eu vou marcar para você a sequência de ações. Ó, vou marcar aqui para você a sequência de ações, ó. Entrava, separava, ao me aproximar do caixa, colocava. Tá vendo que é uma ação depois da outra, ó? Me perguntava e assim ia pegando cada um e os devolvendo às prateleiras. Tá vendo? A sequência de ações muito característico de um texto narrativo, tá vendo? Eu tenho uma sequência de ações. Alan disse que chegou do nada. Obrigado, YouTube. Sempre bom aprender mais. Que bom, fico feliz, Alan, seja bem-vindo. Vitor, professora, no início da música Aquarela, pode dizer que ele apresenta predominância injuntiva? Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo com 5 ou 6 retas, é fácil fazer um castelo. É narrativo, né? É narrativo. É narrativo, eu acredito, ó, porque ele vai fazendo uma coisa depois da outra, ó. Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo e com 5 ou pode ser descritivo. Pode ser descritivo também, que ele vai descrevendo passo a passo. Eu acho que narrativo. Pelo tempo do verbo, também podemos identificar a tipologia? Não, Débora, não. Não. Aqui eu vou precisar que você tenha cuidado, Débora, pelo seguinte. A descrição, vou até aparecer o todo aqui, ó, vamos aqui entrar num BO. A descrição, ela tem 2 tipos. Presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção que é a dica importante. A descrição, ela pode ter 2 tipos. Eu posso ter uma descrição estática, quando eu vou, por exemplo, o exemplo que eu dei, descrever alguma coisa parada, estático. Então, eu vou falar dessa presilha de cabelo. Esse negócio aqui é parado. Isso aqui é parado, certo? É uma descrição estática. É mais fácil perceber a descrição quando ela é estática. Agora, eu posso ter uma descrição dinâmica. Dinâmica, presta atenção. Imagine que você chega numa festa de aniversário e você abre a porta do evento e você olha aquela cena. E aí, você imediatamente pega o seu telefone para ligar para sua irmã, para sua mãe e dizer: mãe, ó, cheguei aqui na festa de aniversário e está assim. Você vai descrever para sua mãe, né, enquanto você nem entrou na festa ainda, você vai descrever para sua mãe a imagem que você está vendo. A imagem que você está vendo nesse contexto é uma imagem dinâmica. Ela não está parada, compreende? Você está vendo a mesa do bolo, as crianças correndo ao redor da mesa do bolo, fulano de tal sentado na mesa com fulano de tal tomando uma água, você está vendo a aniversariante entrando pela porta da frente. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo e você está descrevendo aquela cena para que a sua mãe, que está do outro lado do telefone, veja o que você está vendo. Mas eu não tenho um encadeamento de ações. Eu tenho todas as ações simultâneas. Você entende? Que uma coisa não está acontecendo depois da outra, né? Então, a gente vai falar de narração quando nós tivermos uma ação encadeada, uma coisa depois da outra. Agora, a descrição, ela pode ser dinâmica. Eu posso, sim, descrever uma cena em movimento, certo? Então, muito cuidado com essa coisa dos verbos aí, porque eu posso descrever essa cena no passado, por exemplo, e aí vai parecer narrativo. Deu para entender essa diferença aí? Deu para entender? Espero que sim, vocês me contem aí no chat. Me contem aí se entenderam. Vamos embora de questão número 7. Vamos avançar aqui para a questão número 7, quero todo mundo aqui comigo, hein? Assinale a alternativa que apresenta uma frase com sentido injuntivo. Ficou fácil demais. Olha só, gente, como é bom começar do fácil, porque agora você vai fazer comigo uma questão que está pedindo sentido injuntivo. E aí, quando a gente fala de injunção, você já pegou. Você já sabe que a injunção vai ser naquele caso em que você tem que ter uma instrução, um modo de fazer, um passo a passo que deve ser executado. Nesse caso, então, ó, a previsão para o período de 13 a 20 de janeiro aponta chuvas em quase todo o país. Injuntivo? Não. Danos físicos às estruturas e impedimento do transporte? Não. Tempestades podem gerar interrupções, afetando o funcionamento das ETAs. Entenda, olha isso aqui, entenda quais são os principais impactos, mananciais e sistemas de água. Letra D, facilmente.
Porque no texto injuntivo eu tenho ordem, tá vendo? Isso aqui, ó, entenda. Eu tô te dando uma ordem. Eu tô te dando uma ordem. É uma ordem, na verdade, aqui nem é ordem, né? É um conselho. Entenda. Entenda, é um conselho. Mas é muito característico de texto injuntivo. Os verbos no imperativo, tá vendo? Vou escrever aqui para você, ó. Verbo no imperativo. Verbo no imperativo, tá vendo? Verbo no imperativo. Nossa, que letra horrorosa. Minha letra é bonita, gente. Aqui que fica feia. Ó, verbo. Continuou feia. Verbo no imperativo. Então, aqui é número 7, tá vendo? Tá vendo? Entenda, entenda. Eu tô dando a instrução, estou dando a ordem, eu estou indicando o que precisa ser feito. Entenda quais são os principais impactos. Coloca aí número 7, letra D, e já fica com essa dica, hein? Ó, se eu tiver texto injuntivo, eu estou pensando em textos no formato do manual de instrução, tá bom? Os verbos no imperativo costumam ser marca desses textos injuntivos. Questão 8. Não quero ninguém sofrendo, gente, eu quero vocês aprovados. Questão 8. Agora a gente entra aqui numa bateria de questões relacionadas a gêneros textuais, certo? Gêneros textuais. Gêneros textuais. Vocês já entenderam que gêneros textuais são aqueles grupinhos, então, né, de textos que têm características de função, de linguagem e de estrutura. Olha lá, ó. Questão número 8, então, façam aqui comigo. Questão número 8, façam aqui comigo, ó. Com base na tipologia textual, ó, com base na tipologia textual, e você olharia para isso aqui, né, gente, e saberia me dizer que isso aqui se trata de uma tirinha, certo? Quando você nomeia isso aqui de tirinha, você está fazendo uma análise de gêneros textuais, certo? O gênero textual aqui é tirinha, certo? Vamos lá. Quanto à tipologia, tendo em vista a estrutura e a finalidade textual, então vamos ver aqui, ó. O texto 2 se classifica. Então, você sabe que é uma tirinha, você agora tem que saber qual é a finalidade desse texto para me dizer se nós temos um texto narrativo, injuntivo, dissertativo, descritivo ou explicativo. Olha lá, leiam comigo aí a tirinha, ó. Eu li que as famílias, em média, assistem 7 horas e meia de TV por dia. A mamãe diz que ela não vê TV enquanto eu estou na escola. Sendo assim, se eu chego da escola às 15 horas, eu deveria poder ver TV direto até às 10h30, certo? Errado. Você quer que a gente fique abaixo da média? Esse Calvin espertíssimo está fazendo o quê neste texto? Qual é a finalidade desse texto? Eu sei que é uma tirinha e eu preciso saber qual é a finalidade desse texto. A gente entendeu aqui, ó, que o Calvin está claramente querendo corrigir, não, querendo convencer, né, o pai dele a deixá-lo assistir TV. Então a gente tem aqui, ó, o objetivo de convencer sobre uma opinião, né? O Calvin tem aqui a opinião de que ele deveria ver mais TV. Esse texto não é narrativo, esse texto não é injuntivo, porque eu conheço o mais fácil, né? Eu conheço o mais fácil. Esse texto não é descritivo e ele também não é explicativo, gente. Ele está defendendo a opinião dele, ele está argumentando em defesa de um ponto de vista. Número 8, coloca aí letra C. Nós temos aqui um texto dissertativo. Uai, Carla, mas isso não é uma tirinha? É uma tirinha, mas não é o gênero. Ó, vou escrever aqui para você, hein? Chamar de tirinha é falar do gênero textual, ó, aqui é do gênero textual. O objetivo aqui é dizer o gênero. E a questão quer saber do tipo. Tá vendo que são coisas diferentes? Em relação ao tipo textual, eu tenho uma intenção dissertativa. É uma tirinha que tem o objetivo de convencer o pai do Calvin a deixá-lo assistir mais televisão. Fechou? Fechou? Questão número 8? Bora de questão número 9 comigo aqui, ó. Vamos lá. O texto é um exemplar do gênero textual. Aqui agora é gênero, tá vendo? Aqui agora é gênero. O objetivo é que você olhe para esse texto e me diga, isso é uma carta, Carla, isso é uma receita, isso aí é um bilhete, isso é um e-mail, isso é um post do Instagram, isso é uma, sei lá, isso é o que mais? Isso é um...
Sei lá o que mais, é um calendário, isso é um infográfico, né? Então, isso é gênero textual. Nesse caso, você olha para isso e me diz claramente que isso aqui é uma tirinha. Vamos organizar o seu banco de gêneros? Eu falei no início da live que você deveria ter um banco de gêneros. O que é banco de gêneros? Você vai anotar as características dos gêneros que existem aí, né, para você ir compondo essas características na medida em que a gente vai estudando. Então, a gente vai chamar de charge um texto, é um texto humorístico, né? A charge tem humor, mas as charges, elas fazem, vamos lá, elas fazem uma crítica, presta atenção aqui, ó. Elas fazem uma crítica temporal. É uma crítica contextual. O que eu quero dizer, gente? O que eu quero dizer? Peraí. Contextual. E elas não têm sequência. Elas são, em geral, vou pôr assim, ó, entre aspas, que elas têm um quadrinho. Vou pôr entre aspas, porque não é uma regra, né, gente? Aqui é só a predominância. Elas têm um quadrinho. Qual é a diferença da charge e da tirinha? Ó, a tirinha, ela também é baseada no humor, ela também faz uma crítica, certo? Mas ela faz uma crítica atemporal, ó, atemporal. E ela tem mais de um quadrinho. Normalmente é assim que acontece. Então, olha só, vou marcar aqui para você a diferença, ó. Presta atenção para você organizar aí na vida o que eu tô falando. Essa crítica temporal aqui, ó, essa crítica temporal e essa crítica atemporal vão ser as principais diferenças entre a charge e a tirinha. Você só entende uma charge se você estiver acompanhando o contexto daquele evento. Então, as charges, elas têm, por exemplo, natureza política, mas só funcionam se você conhece o presidente da época. Né? Se você vai ler uma charge de 1930, ela pode nem fazer sentido se você não conhece aquele contexto. Então, as charges, elas são recortes temáticos associados ao contexto de produção. A charge só faz sentido se você estiver acompanhando o contexto da época de publicação. As tirinhas não. As tirinhas, elas discutem temas atemporais, aqueles assuntos que duram para sempre, aqueles assuntos que a gente sempre conhece, está sempre discutindo, tem sempre polêmica em torno deles, certo? Então, nesse caso aí, eu tenho assim, ó, professor Rocha, né? Agora que esquentou de vez, a galera se ligou na mudança climática. A gente só aprende quando toma na cabeça. Às vezes nem assim, tá vendo? Mudança climática, preocupação com mudança climática, esse assunto dura para sempre. É um assunto atemporal. Além disso, eu tenho 3 quadrinhos. Isso é uma tirinha, certo? Isso é uma tirinha. O conto, ele é um texto narrativo, né? Narrativo, igual a narrativo, igual a piada, que também é um texto narrativo, tá vendo? Aqui também eu tenho texto narrativo. Esse aqui, ó, o conto, ele costuma ter, ele é, vou pôr entre aspas, que ele é longo, mas isso aqui também é bem variável, né? E a piada, eu vou colocar aqui que ela é curta, vou pôr entre aspas, porque isso também não é uma característica obrigatória, eu posso ter algumas coisas mais longas. Mas aqui, ó, eu tenho o humor como característica, tá vendo? A piada, ela tem o humor como característica, o conto não, né? Então, aí marcadas as diferenças mais clássicas de cada um desses gêneros. Coloca aí, então, que na número 9 a resposta é letra C, e eu sei que vocês já sabiam essa resposta. Ela tá bem mais fácil do que eu fiz aqui, né? Só que eu não vou perder a chance, gente, de organizar na cabeça de vocês a ideia completa dessa aula. Meu plano aqui é dar aula de verdade, é aula de verdade. Espero que seu caderno esteja aí, com tudo anotado. Sabe o que vocês podiam fazer? Podiam me marcar no Instagram se vocês estão assistindo com caderno de verdade, que eu quero ver se é verdade que vocês estão estudando com um caderninho aí anotado. Quero o caderno, quero que vocês me mandem aí, por favor, o print de você estudando, me marquem com o caderno. Eu quero ver se está anotando, está estudando de verdade. Clenilda está perguntando se tem chance de confundir a piada com a charge. Não, não tem, Clenilda. Não tem chance. Porque a charge, ela é um texto misto. Ó, eu vou colocar aqui, ó, que é um texto misto. O que é um texto misto? O que é um texto misto? Ele junta linguagem verbal
com linguagem não verbal, quer dizer, tem imagem também, né? Verbal. E a piada, ela é exclusivamente verbal. Ela tem só texto escrito. Então, eu não vou confundir nunca uma charge com uma piada. Não tem chance, por conta da estrutura mesmo. Eu só vou acreditar que vocês estudam comigo de verdade se vocês me marcarem lá no Instagram. Certo? Quero lá o caderninho aberto, as anotações. Vambora de questão 10 comigo. Vambora de questão 10. Vamos lá. Crônica do cotidiano, reparação. Nada melhor do que, após um dia cansativo de trabalho e de fisioterapia, você ter um sono reparador. Os especialistas sempre dizem que o importante não é a quantidade de horas dormidas, mas a qualidade destas horas. Pois bem, de ontem para hoje eu tive um sono bem reparador. Passei a noite toda reparando em tudo que passava na televisão e ao meu redor. E não tinha nenhuma bandinha de remédio para dormir. Assisti até programa de vendas. O lado bom da coisa, fiz uma pesquisa de preços arretada e só repasso mediante pagamento antecipado e em euro. Tô só o Mi da pipoca, com o zóio vermelho, mas cheio de informação. Aqui, então, é um texto que já está com o título denunciando esse gênero, né? Isso é uma crônica do cotidiano. Você já está acompanhando comigo aí, né? Pelo próprio título, que a gente tem aqui o gênero textual crônica. Ó, o gênero textual crônica. Aqui vou anotar, ó, que é o gênero, né? Esse aqui é um gênero textual. Vou anotar aqui, ó. Crônica é um gênero textual. E nós estamos prontos para ir para a questão. Olha lá, ó. Assinale a alternativa que apresenta um aspecto que pode estar presente no gênero crônica, tá vendo? Mas que está ausente no texto crônica do cotidiano. Então, olha só, nós vamos assinalar a alternativa em que a crônica, em que a característica, em que tem uma característica da crônica que não está nesta crônica. Então, eu tenho 5 opções. Dessas 5 opções, 4 estão nesse texto, nessa crônica. São características de crônica e estão nesta crônica. Uma delas é característica de crônica, mas não está nessa crônica. Então, vamos anotar. Coloca no seu banco de gêneros. Anota aí no seu banco de gêneros. Narração de acontecimentos do cotidiano? Verdade. Nesse caso, ele está contando sobre uma noite em que ele teve insônia, né? Isso aqui é característica de crônica. Isso é característica de crônica. Narração de acontecimentos do cotidiano. Coloca aí. Verbos na primeira pessoa do singular é característica de crônica. Eu estou escrevendo sobre o meu cotidiano e, nesse caso, ele está contando, sim, de uma insônia, uma noite de insônia que o próprio narrador teve. Linguagem simples? Sim, isso é característica de crônica. Nesse caso, beleza, linguagem completamente simples. Ele colocou Mi de pipoca, zóio vermelho, completamente simples. Humor, né? Aqui ele fez um humor com a palavra reparador. Existem, sim, crônicas humorísticas, então é uma característica da crônica. Anota aí que existem crônicas que podem ter crítica social. Nesse caso aqui, né, não tem uma crítica social, mas poderia. Então, crônicas, elas também podem fazer críticas sociais. É uma característica de crônica, mas não apareceu nesta crônica. Portanto, letra E. Letra E. Gabarito aqui, né, gente? Vocês podem voltar nisso aqui quantas vezes você quiser. Um beijo. Tchau, tchau.